mundo espiritual. A alma, ela tem contato com o mundo intelectual, o emocional. Você é muito tentado a ficar triste. Você é muito tentado a ficar estressado. Você é muito tentado a ficar agoniado. Você é muito tentado a ficar irritado. Você é alegre demais. Isso é tudo na tua alma. Todas essas emoções é na tua alma. E o corpo, ele tem contato com o mundo físico. É onde a gente chega. Você está sentado aí, é o seu corpo que está tocando nessa cadeira. E para me resumir de uma forma bem simples para você, o homem é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. A gente tem que começar aqui devagarzinho para vocês entenderem como é que a gente vai ser guiado pelo Espírito Santo, colocando a mente no lugar, colocando o corpo no lugar e deixando o Espírito agir. Amém? Aleluia. E a Bíblia também fala de 3 tipos de homem. Quem fez o rema aqui vai saber. Se você vai ficar com gostinho de quero mais, o rema tem essa matéria, como ser guiado pelo Espírito. Diego está até com uma farda ali do rema. É uma escola bíblica poderosa, amém? Aqui em Patos, bem pertinho. Mas infelizmente você não vai fazer esse ano, só o ano que vem, tá certo? As inscrições já fecharam. E existem 3 tipos de homem. Olha aí em quem você se identifica, tá certo? Se você se identifica com um desses, é para você se identificar com o último. Se você se identificar com os 2 primeiros, alguns pontinhos vai ter que ser acertado. O homem natural, fala na Bíblia, é aquele que ainda não recebeu a Cristo. As pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, essas pessoas são consideradas como uma pessoa natural. Amém? E aquela pessoa que é carnal? É aquela pessoa que já recebeu a Cristo, mas não cresceu espiritualmente e anda segundo o velho homem. É aquela pessoa que disse, sim, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador, mas na vida cotidiana é uma vida de qualquer jeito. É aquela vida que você vivia antigamente, que mentia, que pecava por qualquer coisa, que roubava, que se prostituía. É isso aí. É aquele velho homem que andava almático, né, que andava estressado, que andava agoniado. Você pode ter nascido de novo e estar vivendo uma vida carnal. E o homem espiritual é aquele que recebeu a Cristo e tem a vida dirigida pelo Espírito Santo. Aleluia! Nós todos aqui somos homens e mulheres espirituais. Amém? Se você não se encaixou nesse terceiro, diga com fé. Amém? E a gente vai ver aqui um versículo. Pode ir preparando aí. Em Tiago, capítulo 1. Aleluia. Tiago, capítulo 1, versículo 21. A gente vai entender que o nosso espírito, ele é salvo. Quando ele é salvo? Quando eu digo, eu me rendo ao Senhor e digo, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que você fez essa decisão, o seu espírito está salvo. Mas ainda não está completo. Você tem uma alma para ser trabalhada e você tem um corpo que ainda vai ser transformado. Amém? E a gente vai ver aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz assim. Essa aqui está na RA. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, e acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Vocês estão vendo que existe uma alma a ser trabalhada, e ela só vai ser trabalhada se você receber com mansidão a palavra de Deus que é ministrada no teu coração. Amém? E como é isso, receber com mansidão, irmã Daniele? É você ouvir e querer praticar. Ouvir e querer praticar. E como é que eu pratico? Dizendo não às obras da carne e sim às obras do Espírito. Amém? Você está entendendo? Aleluia. A alma, ela é salva quando é renovada com a palavra de Deus. A alma, ela não nasce de novo. Ela é salva e renovada pela palavra. Quem é salvo é seu espírito. Mas se você não renovar a sua mente com a palavra de Deus, você vai ter uma mente carnal. Você vai pensar como uma pessoa carnal. Você vai pensar como uma pessoa negativa. E você tem uma forma de colocar essa tua alma a acompanhar o teu espírito. O teu espírito pensa como Deus pensa. E você vai fazer a tua alma pensar como o teu espírito pensa quando você renova a sua mente com a palavra de Deus. Amém? Coloca aí em Romanos capítulo 12, Romanos 12, versículo 2. Você vai ver como é que eu faço a renovação da minha mente.
Irmã Daniela, mas eu ainda não tenho Cristo como meu Salvador. Eu posso ser guiado pelo Espírito Santo? Infelizmente, não. É tão fácil você se render ao Senhor, por que perder essa oportunidade? Se você ainda não tem o Senhor como seu Salvador, infelizmente, o teu guia vai ser as informações do mundo. Vai ser as pressões do mundo, a agonia, a depressão, o Covid, dizendo que está tudo se acabando. A sua mente vai ser cheia dessas coisas. Mas se você se rende a Cristo e diz, não mais eu, mas o Senhor vive em mim, Ele vai te capacitar para que você tire todas essas coisas da sua cabeça negativa e coloque a palavra na tua cabeça. Amém? Mas Deus não faz isso só. Ele precisa da sua ajuda. É você que abre a Bíblia, é você que lê, é você que ora. Você não vai ser possuído pelo Espírito Santo para fazer isso. Você tem que pegar a tua carne e dizer, você vai ler. Você tem que pegar a tua carne e dizer, você vai orar. Você tem que pegar a tua carne e dizer, você vai jejuar. Porque é desse jeito que você vai ficar conectado diretamente com Deus e ser sensível a obedecer a cada instrução que Ele vai te dar. Amém? E aqui nesse versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está vendo que existe uma boa, uma perfeita e uma agradável vontade do Senhor para mim praticar? Eu te garanto, se eu te perguntar, queridos, antes de você aceitar Jesus Cristo, quais eram os teus pensamentos? Quais eram os teus planos? Qual era a tua vontade? Talvez você vai dizer, minha vontade era de ir para uma festa de junho, dançar a festa toda, ter um dinheiro para gastar na noite toda. Isso era antes de você aceitar Cristo. E quais são os teus projetos? Meus projetos talvez seja juntar muito dinheiro, comprar uma casa para meu filho e, enfim, deixar uma herança para ele. Esse aí é um projeto bom? É. Mas isso é coisa que vai ocupar a tua cabeça, que não vai te fazer ir para frente quando você era do mundo. E depois que você aceita a Cristo, você tem que renovar a sua mente com a palavra de Deus para você possa saber, você tem que saber o que Deus tem para você. Quais são os planos e os projetos que Deus tem para você? Você só vai desfrutar de algo se você tiver conhecimento. Amém? Então você tem que renovar a sua mente com a palavra de Deus para você saber que Deus não te dá doença. Você tem que renovar a sua mente para você saber que Deus não te dá pobreza. Quando isso chegar na tua porta, diga, ei, bate em retirada em nome de Jesus, porque o meu Deus é o Deus de cura, de saúde divina, de abundância, de prosperidade. Se você não tiver a tua mente conectada com a palavra, você não vai receber as informações do Espírito Santo. Não tem como eu receber as informações do Espírito Santo se eu não estiver conectada com a palavra de Deus. Vou te citar um exemplo, como você recebe uma instrução da palavra de Deus. Uma orientação. Está aí essa pandemia, esse morre de gente, essa doença pegando. E talvez bate um medo em você. E você é tentado a ficar com medo. E você conhece a palavra. Que tem um versículo que diz que 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não serei atingido. Esse versículo está na palavra de Deus. Então chega aquele sentimento de medo. E o que é que você faz? O Espírito Santo traz a informação. Lembra da minha palavra. E você diz, olha Satanás, a palavra de Deus diz que 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Isso foi uma orientação do Espírito Santo para você rebater um pensamento negativo com um pensamento de fé. Você pensa que às vezes quando bate o medo, ai, será que Deus está comigo? Eu estou me sentindo só. Se você estiver conectado com a palavra, você vai receber uma informação. Na Bíblia diz que você não está só. Deus está com você todos os dias da tua vida. Para você estar sensível à voz do Espírito Santo, você tem que estar conectado com a palavra dele. Não tem como você receber informações do céu se você não está renovando a sua mente. Se você não renovar a sua mente, eu te garanto que vai chegar na tua mente é só preocupação, é só ansiedade, é só medo, é só tristeza. E uma pessoa, quando ela é guiada pelo Espírito Santo, você acha que não vem não essas tentações para ela? De ter medo, de ter ansiedade, de ter preocupação, de ter depressão? Chega também, mas está a diferença de como ela age a esses pensamentos. Uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, ela não aceita a afronta de Satanás.
Porque quando chega uma afronta, eu te garanto que quando chega uma afronta na tua casa, vem aquela informação dentro de você. Ei, você vai ficar assim? Se levanta, vai orar. Você não já sabe a resposta? Se você obedecer essa orientação, se levantar, orar, ficar no combate de fé, você vai ver a transformação. Se você não obedecer, eu te garanto que o seu resultado vai ser de pior a pior. Se você estava triste, você talvez vai ficar numa cama e depois chorando. Sabe por que eu digo isso? Porque isso aconteceu comigo. Uma vez, eu já contei aqui e vou repetir de novo. Uma vez aconteceu uma situação, não lembro mais o que foi, que faz um tempo. Eu sei que abalou muito o Roberto. E eu vi que ele ficou preocupado, não lembro o que foi. Eu só me lembro que ele saiu de casa na bis. Não, a gente não tinha brigado não, viu? Foi uma situação que atingiu ele emocionalmente, nem me lembro o que foi. E ele saiu de casa e eu fiquei preocupada com ele. Porque ele saiu na moto para desaparecer. E eu fiquei deitado na cama, igual um cachorrinho assim, quando está com frio que se encolhe. Dando lugar, né, aos sentimentos da carne. Não atire pedra em mim, talvez você já fez isso. E eu fiquei ali e vi aquela voz dentro de mim. Você tem o Espírito Santo aí dentro de você. Preste atenção aos comandos. E eu vou traduzir como ele disse mais ou menos para mim, porque faz tempo. E vi aquela voz dentro de mim. Não é uma voz que vai te assustar, é aquela voz suave e mansa. Você vai ficar assim? Foi a pergunta que veio dentro de mim. Você vai ficar assim? E eu disse, não. Eu não estava com vontade de fazer o que eu ia fazer, mas eu fiz. Eu me levantei, botei no computador lá, a unção de Kenneth Hagin, o povo rindo. E eu forçava a risada. Eu queria rir. Eu queria não. O espírito queria rir. A carne não queria. A carne queria chorar, queria estar deitada. E eu ficava kkkk. E botava um louvor e saía. Roberta ainda não estava em casa. E eu saía dançando dentro de casa. Dançando. Teve uma hora que eu não consegui mais parar de rir. Tinha uma hora que eu olhava para Isaac. Quem é que eu ria? Eu olhava para a Sara e eles perguntavam porque eu estava rindo. Eu não conseguia responder porque eu estava rindo. Agora preste atenção no comando do Espírito Santo. Ele disse, você vai ficar assim. Vê se tem situação aí alguma vez que chegou na tua vida e chegou uma vozinha no teu interior assim dizendo, vai ficar assim? Se vê essa pergunta para você, não é o diabo te condenando, é Deus te chamando para você confrontar o diabo na fé. E quando você obedece, vem uma força, vem uma ousadia, vem algo sobrenatural, apenas em você ter obedecido um comando do Senhor. Amém? Você está entendendo? Nós devemos condicionar nossa mente à obediência à palavra, porque agora nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Deixa eu colocar aí 2 Coríntios. Eu estou arrodeando aqui para a gente chegar lá, dá tempo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aleluia! Você tem que trazer cativa a tua mente. O que é cativa? Eu vou traduzir. Você tem que prender tua mente à palavra de Deus. Não diz que depois que é crente faz uma lavagem cerebral? Faz. Tira tudo que é podre que você tinha ensinado no mundo e coloca a palavra de Deus. Não é bom? Você ganha uma mente novinha em folha, mas se você não cuidar, as crecas do diabo vai vir querer pousar na sua mente. Você tem que trazer todo pensamento negativo. Não, isso aqui não é meu. Você renova ele com a palavra. Quando vier um pensamento de tristeza, não, isso aqui não me pertence. Coloca um pensamento de alegria. Quando vier um pensamento de doença, não, isso aqui não me pertence. Eu sou curada e sarada. Quando vier um pensamento de pobreza, é o quê? Eu sou rica em Cristo. Eu possuo todas as coisas. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Irmã Daniele, como é que você sabe essas informações? Renovando a mente com a palavra de Deus. Você ainda é bonificado. Não tem um negócio dos bônus que o povo ganha? Pronto, você ganha X e ainda tem uns bônus. Você tem a palavra de Deus que é poderosa, e a administração que está a seu favor. Tem os audiobooks na internet e tem o cafezinho diário do nosso pastor. Meu Deus, você só não renova a sua mente se não quiser.
Se você não está sendo dirigido pelo Espírito Santo, você está sendo guiado pela sua carne. Identifica aí qual é o ponto que tu está sendo influenciado pela tua carne, que tem como mudar. A Bíblia, ela tem resposta para tudo, para tudo. É só você estar conectado no que Deus diz na palavra dele. Amém? E a gente vai ver algumas maneiras que o Espírito Santo pode falar conosco. Na antiga aliança, antes de Cristo subir ao céu e descer, o Espírito Santo, Deus guiava o seu povo. Hoje a gente vai ver que é uma forma diferente. Mas na antiga aliança, Deus guiava o seu povo através de rei, sacerdote e profeta. Essas três categorias de pessoas é que recebiam a informação de Deus para passar para o seu povo. Isso era na antiga aliança. E na nova aliança, você vai ver agora que tem algumas formas de Deus guiar o seu povo. E você vai ver que a maneira primária, primeiro de tudo, não tem outra. Essa é a primeira, de Deus guiar o seu povo é através da palavra dele. Qual é a direção de Deus para mim, irmã? Leia a palavra de Deus, que você vai saber os caminhos e os planos que Deus tem ao seu respeito. Amém? Porque a Bíblia diz lá em Salmo, não precisa colocar, 119, versículo 105, que a palavra de Deus, ela é luz para os nossos pés. Então, se alguma área está tendo escuridão, você não está sabendo caminhar, você não está sabendo resolver, leia o que a palavra de Deus diz ao seu respeito, que você vai ter luz. Não precisa ser você consultar um espiritismo para saber, ei, baixa aí o santo, e o que é que tem para mim? Não. É mais fácil você saber qual é a vontade de Deus do que ser enganado por demônios. Amém? E tem outra maneira de Deus falar. Lembre-se, primeiro de tudo, Deus vai falar através da palavra de Deus. Amém? Mas não é aquele assim não. Deus, fala comigo. Não é assim não. Isso aí não funciona. Isso aí foi no tempo da ignorância. Você aprendeu que não é mais assim, então não vai funcionar para você assim, tá certo? E outra maneira é pelo nosso testemunho interior. O testemunho interior, ela não é uma voz, ela é uma intuição interior. Vou te contar um exemplo. Você já foi fazer alguma coisa que na hora que você ia fazer, ou estava planejando fazer, você sentiu um freio, um sinal vermelho? Não faz. Ou então você sentiu aquele sinal verde, vai dar certo, pode fazer, Deus está no negócio. Podia parecer aos olhos naturais que tudo ia dar errado, mas você estava recebendo aquela informação verde, pode ir. E isso é o testemunho interior. Esse testemunho interior, ele está te guiando. Se você está tendo paz, segue, que vai dar certo. Se você está sentindo incômodo, vai dar errado. E tem outra também, que é a voz interior. A gente viu agora, né, o testemunho interior. Tem a voz interior e a paz interior. A paz, ela é um guia seguro. Se você vai fazer alguma coisa e está sentindo paz, não dúvida, não inquietação, não depressão, não nervosismo. Mas se você está sentindo paz, é Deus te sinalizando que vai dar certo. Amém? E a voz interior, ela tem uma voz tranquila e suave, como eu falei para você, dentro do seu espírito. Você escuta aqui dentro. Não é aqui. Às vezes a mente diz, não vai não. Mas aqui diz assim, vai, dá certo. Você tem que estar sensível à voz do Espírito Santo para saber identificar o que é a tua mente. Por que parou, hein? Foi? Sim, tá certo. Entendeu? Ele disse que não é porque eu estou ensinando. Então para o teclado. Então vocês estão entendendo o que é a voz interior, como Deus pode te guiar, mas sem esquecer que se você for ser orientado pela palavra de Deus, você não vai se frustrar. Porque a palavra de Deus, ela vai te dar os planos corretos. E você vai ver aqui, a gente vai fazendo a sequência aqui, de como você pode saber se o que Deus tem é para você, se aquilo é de Deus, como é que funciona, a gente vai saber tudo aqui. Amém? E também tem outra maneira que é pela consciência. Como é essa consciência? Se você é uma nova criatura em Cristo, a nossa consciência, ela é um guia seguro. Por quê? Porque a nossa consciência é a voz do nosso Espírito Santo recriada em comunhão com Deus. Uma consciência que não é nascida de novo, ela vai ter as orientações erradas.
Mas se sua consciência, você já é nascido de novo, já aceitou Jesus, a sua consciência, ela está conectada com o nosso espírito recriado com Cristo. Então, as informações que chegar nela vai ser segurança para a tua vida. Amém? Então, seja sensível a essa voz. E como é que eu sei o que dá certo e o que dá errado, irmã Daniela? Como é que eu posso ser orientada? Julgando tudo pela palavra. Né? Se alguém chega para você e diz, ô irmã Daniela, compra ali, por favor, um guarda-roupa no teu nome que eu vou pagando. Bota ali no teu nome que eu vou pagando. Eu preciso consultar a Deus para saber se é de Deus ou não? A Bíblia diz que eu não posso ser fiador de ninguém. Então não preciso nem revelação para saber se eu tenho que... Não, você não pode comprar. Sabe por quê? Porque eu não posso ser fiador de ninguém. E às vezes você vai, às vezes você diz, mas é um amigo meu tão bom, eu vou quebrar um galho. E aquele negócio aqui rimoendo dentro de você, ó, não faz não, não faz não. Não, mas eu não sei dizer o não, ele é tão bonzinho. Eu vou ali só comprar e ele vai pagando, Senhor. Porque senão ele vai ficar chateado comigo. E aquela voz não faz não. Sabe por que a voz está dizendo não faz não? Porque a Bíblia já está dizendo para você não fazer. E aí lá na frente você quebra o galho para o irmãozinho e sem querer o irmãozinho não sabia que ia perder o emprego e você fica com as parcelas para pagar, porque senão suja seu nome. Não é? A Bíblia ela é segura, quando ela te dá uma orientação é porque ela sabe o que pode acontecer amanhã, ela sabe que o irmãozinho pode talvez morrer amanhã e tu vai ficar com as contas para pagar. Então, seja guiado pelo Espírito Santo com o que a Bíblia diz. Como eu falei aqui, você tem que julgar pela palavra. Uma coisa dessa é tão simples de julgar pela palavra. Ô, irmão, uma vez minha mãe, ela não está aqui não, mas minha mãe, ela pediu para mim comprar um guarda-roupa para ela. Colocar no meu nome para ela ir pagando. Eu disse, não, me perdoe, mas eu não posso ser fiador a ninguém. Pessoas já ficaram chateadas comigo porque queria comprar no meu nome. E eu digo, não, eu não posso. A Bíblia diz que eu não posso ser fiador de ninguém. Ele não abre aspas e diz mãe e pai. Não, ele não abre aspas. É melhor se você tiver condição, compre e dê, mas não seja fiador não. Porque você vai errar duas vezes. Você vai estar quebrando o princípio e pode quebrar a cara lá na frente. Amém? Aleluia. E você vai entender que a gente não pode buscar por vozes. Nós não devemos seguir vozes. Nós devemos seguir a palavra de Deus. Muita gente ainda no meio evangélico, às vezes, fica esperando uma voz. Se é para eu fazer ou se não é. Será que é para eu casar com fulano? E aquele rapaz que está me paquerando? Vai, casa. Vem aquela voz. Casa, ele é bonzinho, vai, casa. Aí você conhece os frutos dele. Preguiçoso, responde à mãe. Vem o culto, falta 3. Essa voz foi de Deus? Vai seguir essa voz aí para você ver. Eu te garanto que o final é um gabinete, comigo e com o Roberto. Para tentar reconstruir esse negócio troncho. Não é fácil saber qual é a vontade de Deus. Se vier uma voz para você, dizendo para você fazer alguma coisa que não está de acordo com a palavra, lança fora. Lança fora. Se você seguir uma voz que não está de acordo com a palavra, você vai quebrar a cara. Não fique procurando vozes. Você já tem uma voz aí do seu interior, que é a voz do Espírito Santo te orientando. Eu sei que você deve conhecer alguns casos de alguém que já seguiu alguma voz e deu errado. Eu sei alguns casos. Uns dizem assim, pastor, Deus falou comigo que é para me sair da igreja. Foi Deus que falou. Agora, se foi por um propósito, vou dizer um exemplo que foi o que não foi. Tinha uma irmã que congregava aqui faz muitos anos, e ela começou a namorar com um rapaz de outra igreja, né? E Deus já vinha comunicando no coração de Roberto, ó, ela vai ter que sair, porque ela vai ter que acompanhar ele, né? E foi comunicando, foi tudo na paz. Aí foi a direção de Deus, ela teve que sair, a mãe do menino é pastora, então ele não podia sair da igreja, ele tinha que acompanhar, e ela também teve que ir, foi tudo na paz, direção de Deus. Hoje ela está casada, glória a Deus, com esse rapaz. Essa foi direção de Deus, essa voz. Agora vamos ver uma que não foi direção de Deus. Pastor, eu vou sair da igreja, pastor, porque eu não estou tendo oportunidade. Se essa voz que te diz para sair da igreja porque você não está tendo oportunidade, eu posso te garantir que 2 é 2 é 4, que não foi de Deus. Foi 100% do diabo. Deus, quando Ele te orientar a fazer alguma coisa, sempre vai estar alinhado com a palavra de Deus. Sempre.
Não recebe informação que não está alinhada com a palavra, porque senão você vai se dar mal. Né? Quantas vezes a gente já viu exemplos de pessoas que estão prestes a se casar, né, que conhecem um rapaz que está um pé na igreja, outro pé no mundo, e ele diz, não, irmã Daniela, mas ele diz que vai para a igreja, ele vai me acompanhar. Isso não foi uma vez não, foi muitas vezes que já aconteceu aqui, né? E aquela história linda, ele vai te acompanhar. Vai, irmã, vai. Tá certo. Casou. Ganhou o que ele queria? Ganhou. Cadê o irmão? Eita, está trabalhando, ele veio hoje não, está cansado. Cadê o irmão? Venha, Daniel. O tempo passa, qual é o fim? Ou separação, ou casamento de escravidão. Por quê? Porque quando Deus te orientou para você julgar pela palavra, se aquilo era de Deus, você não julgou. Como é que eu julgo se uma pessoa está andando conforme a palavra ou não? Olhando os frutos que ela anda. Se a pessoa que você está querendo casar anda nos frutos, pode ir que é de Deus. Amém? E essas pessoas às vezes dizem, mas Deus me disse que era para eu casar. E quando diz assim, o que é que eu e o Roberto pode dizer? Se Deus disse a tu, o que é que nós podemos dizer? Agora, quando chega e diz, o que é que vocês acham? Né? Essa pessoa é certa. Aí é outra coisa, a gente vai sentar, conversar, aconselhar. Aconselhamento não é pecado, é fruto de uma unção pastoral que Deus dá ao seu pastor para te ajudar. Eu costumo dizer que aconselhamento é salvação para a tua vida. E às vezes a pessoa tem vergonha de fazer isso e quando chega para a gente, a bomba estourou. Acabou, porque escutou uma voz dizendo que era para fazer. Você nem chegou para pedir orientação para saber se a voz realmente era de Deus, se você estava com dúvida ou não. Tem tantas formas de você se livrar de um problema e às vezes você não se livra porque é teimoso, não dá a voz ao Espírito Santo. Não quer receber uma orientação, não quer receber um aconselhamento, não quer sentar num gabinete ali. Isso não é um bicho de 7 cabeças, é só um momento de conversa, de instrução na palavra de Deus. Amém? E quando você receber uma informação que é diretamente com a voz do Espírito Santo, que é diretamente com a palavra, pode fazer que dá certo. Pode fazer que dá certo. Se chegar a instrução dentro do seu espírito e está de acordo com a palavra, pode fazer que vai acontecer. Amém? E como saber se a direção vem de Deus, de algo para a tua vida? Como é que eu sei, irmã Daniela? Você tem o Espírito Santo dentro de você, então você vai receber essas informações. Amém? Primeiro, os caminhos de Deus sempre são cheios de amor e de paz. Alguma coisa que você está fazendo, tem paz? Tem. Tem amor de Deus? Tem. Vai dar certo. E outro ponto, a direção de Deus sempre está de acordo com a palavra. Está de acordo com a palavra? Pode ir que é a direção de Deus. A direção de Deus, normalmente, ela é oposta à vontade da carne. Às vezes sua carne quer fazer uma coisa, mas Deus te guia a fazer outra. Qual é o que você vai obedecer? Faz a vontade de Deus. Amém? Às vezes Deus te manda ceder alguma coisa, mas a sua carne diz, não, eu não vou ceder. Mas você diz, não, eu vou ceder porque Deus diz que é para me ceder, então o amor de Deus tudo suporta, então eu vou ceder. E aí você tem o galardão depois, porque você obedeceu a instrução. A sua carne pode até doer, mas geralmente os planos de Deus, ela contradiz com a vontade da sua carne. Amém? E existe alegria dentro de você. Pode estar caindo o mundo aí ao seu redor. E você está querendo fazer uma coisa, mas se existe alegria, pode apostar que foi Deus que colocou essa alegria, porque vai dar certo. Amém? Já teve coisas na minha vida que eu fui fazer e eu não dei ouvido à voz do Espírito Santo. Eram alguns projetos a fazer. E quando eu ia começar a fazer, aquele freio parava. Aquela tristeza. Quantas vezes eu já fui fazer plano e quando eu ia colocando o pé para ir, eu sentia aquela tristeza. No mundo natural parecia que ia ser um sucesso. Top de linha. Mas quando eu ia me ver lá dentro, eu estava com aquela tristeza. Não entendia por quê. Se eu ia ganhar muito dinheiro, eu ia ser bem sucedida, mas aqui dentro existe um aperto, o sinal vermelho, aquela tristeza. Quando isso vier, para, porque Deus sabe o que Deus tem a seu respeito. Você só está vendo um palmo da tua venta. Deus sabe o teu futuro. Então, acredita nas instruções que Ele tem para você. Tem coisas que você nem vai entender o porquê, mas só obedece que vai dar certo. Amém?
E para você treinar o Espírito Santo a ficar em linha com a palavra de Deus, você tem que meditar na palavra de Deus. O que é meditar, irmã Daniele? Você não medita nas contas? Eita, amanhã é dia de pagar aquela conta. Como é que eu vou fazer isso? Mas, meu Deus do céu, eu só ganho tanto. Como é que eu vou dividir? E agora? Mas se eu der aqui, eu falto ali. E tem o bujão, meu Deus. Como é que eu vou pagar? Isso é meditar. De uma forma errada. Meditar é problema. E como é que você renova a sua mente? Meditando na palavra de Deus. A Bíblia diz o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meu Deus, Deus é meu pastor. Ele está dizendo que nada eu tenho falta. Mas o meu armário eu abri e está seco. Mas ele está dizendo que eu não tenho falta. Glória a Deus, vai chegar mantimento. Meu Deus, Deus é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Glória a Deus, todo dia eu tenho mistura para comer com o meu feijão. Na minha geladeira pode até mostrando o contrário. Mas eu acredito no que a Bíblia diz. É dessa forma que você renova a sua mente. Com a palavra de Deus, renovando. Qual é a área que está te deixando de escravidão? Qual é a área que está te preocupando? É na área financeira? Você vai procurar algo na Bíblia que tem a ver com isso. A Bíblia diz que você tem que comer o melhor dessa terra. Você vai ficar com qual? Com o pensamento que o quadro te mostra ou com o que a Bíblia diz? Se você for ficar pensando com o que o quadro te mostra, vai te dar depressão. Agora, se você ficar com o que a Bíblia diz, vai ter solução. Olha aí que rimou. Eita, glória, até rimou. Tá vendo? Combinou. Outra forma de você treinar o seu espírito a ficar sensível à voz dele é você jejuando. É forte, igreja. Parar de comer por algumas horinhas. Parar de mexer no celular por alguns dias. É forte. Tomar aquele cafezinho bem quietinho. Né, Roberto? Ele gastou bom demais. O jejum não é para você mover o coração de Deus. O jejum é para você mortificar a sua carne e ficar sensível à voz de Deus. Porque às vezes a sua carne está tão agitada que você não consegue receber nenhuma orientação do que Deus quer a seu respeito. Você só consegue ficar preocupada, ansiosa, perturbada. Mas quando você diz, espera aí, que eu vou jejuar, ó carninha, fica do teu canto. Talvez você vai desintoxicando o seu corpo natural e também desintoxicando o seu espiritual. Você vai ficar sensível à voz dele. Para você entender o que Deus tem ao teu respeito. Amém? E para me finalizar, uma arma poderosa, um dom poderoso que Deus nos deu, para a gente ficar afiado a nunca errar, é oração em línguas estranhas. Aleluia! Meus queridos do céu. É forte, igreja. Tem uma tecla que Roberto gosta de bater aqui. Oração em língua. Vamos orar em língua, vamos orar em língua. Vocês estão pensando o quê? As crianças estão top. Esses dias teve batismo do Espírito Santo lá em cima. As crianças falaram em línguas, as de 8 a 12. Elas recebem esse ensinamento. Elas sabem que essa oração é poderosa. Elas sabem que essa oração aqui, elas podem gerar o futuro delas através dessa oração em línguas. Se você quer estar sensível à voz do Espírito Santo, ore em línguas. Ore em línguas. Ore em línguas. Você lavando louça, você passando pano, você passando roupa, o seu momento no quarto. E começa essa oração em línguas. Depois que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você é capacitado para ser batizado no Espírito Santo e aí você recebe esse dom sobrenatural. Esse dom sobrenatural é uma ligação direta você com Deus. É você falando mistérios com Deus. Sabe o que é mistério? Coisa que nem tu sabe. Mas Ele sabe e está conectando no teu espírito para você orar e gerar no mundo natural para que chegue até você. Por isso que a gente ora e não sabe nem o que está dizendo. É mistério. Para você. A não ser que Deus dê interprete, né? Aí não é mais mistério, não é só a revelação. Mas até não ter a interpretação, você ora por fé e você fica sensível ao que Deus vai falar ao teu coração. Porque a Bíblia diz que a nossa mente ela fica infrutífera quando você está orando nessas línguas. Você não dá legalidade para preocupação, para ansiedade, para outros pensamentos. Você fica conectado. Eita, e aquela conta. E o pão dormindo. Você está orando uma língua que Deus te deu esse dom. E você está gerando coisas no mundo espiritual que Deus está conectando no teu espírito para chegar até você.
Eita, glória. É bom demais. É bom demais. Deixa eu dizer uma coisa, um exemplo aqui sobre essa oração em língua. Para você comer um bolo, você tem que ir comprar os ingredientes, fazer. Isso é do modo mais antigo. Hoje em dia a gente vai ali na padaria e compra. Você compra os ingredientes, faz o bolo para poder desfrutar daquilo, não é? Pronto. Após a oração em língua é assim. Você está com vontade de fazer algo, tem um projeto a teu respeito, mas você não tem os ingredientes. Então o que é que você faz? A farinha está chegando, o ovo está chegando no mundo espiritual. Deus está trazendo para que tudo faça acontecer aquilo que Ele está conectando no teu espírito. Você ora nessa língua e você fica sensível aos planos de Deus para você. Aleluia. Você ora em língua? Amém. Aleluia. Seja afiado nessa prática. Sabe por quê? Porque o seu espírito, não é sua carne, não é sua mente, mas é o seu espírito que vive eternamente, está falando diretamente com quem está lá no trono. Isso é maravilhoso. Não tem outra forma que você possa ser guiado pelo Espírito se você não fizer essas coisas. Você tem que meditar na palavra, você tem que ouvir a voz de Deus pela palavra, você tem que jejuar para mortificar a sua carne, você tem que orar em línguas para saber os planos de Deus ao seu respeito. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Amém. Aleluia. Seja guiado pelo Espírito, ouvindo a voz do seu Espírito. Não dê lugar ao diabo na tua mente, porque senão você vai se frustrar. Amém? O que Deus tem para vocês, queridos, se Ele fosse entregar a vocês tudo que Ele tem para você ia se assustar. É grande. Então você vai orando em língua, e Ele vai te mostrando a cada passo. Porque se Ele te mostrar o leque aberto, você vai correr e dizer, não, eu não tenho capacidade para desfrutar disso tudo. Se eu dissesse a você agora, irmã Eufrásia, olha aqui, tu está vendo o avião que Deus tem para tu? Olha aqui esse avião. A mente de Fran ia dizer, mas gente, e onde é que eu vou colocar? E agora? E a gasolina? E eu não sei pilotar. Mas Deus pode ir conduzindo Fran através da oração em língua. Fran começa a orar em língua, e ela fica sensível a umas direções do Espírito Santo. Talvez Deus diga, Fran, faz um curso de aeromoça, talvez. Oxente, eu fazer o curso? Mas aqui está Tapetintim é avião, mas ela recebeu a informação. Faz o curso. Se ela for perguntar por quê, ela vai perder a bênção. Teve um negócio parecido com o Tiago, né, da habilitação, não foi? Aí Fran recebe a informação, e aí Fran diz, mas aí, a mente dela, como é que eu vou fazer um curso? Para quê? Eu não tenho intenção de ser aeromoça. Não, isso aqui está sem sentido, mas faz o curso. Deus está atrás dessa parede aqui, tem um avião para você, faz o curso, mas Deus não vai dizer que tem um avião, Ele só vai dizer faz o curso, porque se Ele for mostrar o avião, ela vai se espantar. Então, quando ela faz o curso, ela já está apta, está entendendo algumas coisas, né? E ela vai orando, aí Deus dá a direção a nego. Faz um curso de como pilotar avião. Aí nego, pelo amor de Deus, Fran, olha a ideia que veio dentro de mim. Eu fazer um curso de pilotar avião, que coisa sem noção. Aí vem de novo a informação e o nego obedece. Tá bom, eu vou fazer. Quando está os dois aptos, ele está cursado no piloto de avião e ela já está sendo aeromoça. Olha que coisa poderosa. Acontece, surge uma viagem para eles morar no Recife. Acontece. Eita, vamos ter que morar no Recife. Vai-se embora para o Recife, tem verbo da vida lá, glória a Deus. Quando chega lá, começa a ajudar na obra e tal. E do nada, Deus usa um irmão para dizer, toma aqui a chave de um avião na sua mão. Pode isso acontecer? Pode. Aconteceu isso com Edilson de Lira, de Petrolina, pastor de lá. E para que Deus ia dar um avião a Fran? Porque talvez o chamado dela for missionária, ela tem que viajar por muita nação. E o pastor lá, né, pregando a palavra de Deus, Deus usou uma pessoa para dar um avião. E veio o pensamento, igual eu disse, e agora, onde é que eu vou estacionar? E o piloto? Deus, quando dá a bênção, Ele dá completo. Quando o avião dele veio a garagem, veio o piloto e veio a gasolina. Hoje, quando ele vai ministrar, não precisa mais passar 3 dias na estrada, ele pega o avião e vai.
Está vendo que os planos de Deus, Ele não entrega de prato cheio, Ele vai entregando devagarzinho para você não se espantar o que Ele tem a teu respeito. Amém? Você confia no que Deus tem para você? Aleluia. Então obedece às instruções dEle, ficando sensível à voz dEle através dessas instruções que você recebeu hoje. Amém? Você foi abençoado? Aleluia. Muito obrigado pela oportunidade. Aleluia.